Partindo para uma pauta aí que é inclusive a sua especialidade, que é a educação, a gente vê que em muitas cidades do país, já tivemos até o ministro anteontem falando que Sim. é urgente voltar com a aula nas escolas presenciais. São José tem avançado, outras cidades têm avançado com a imunização com professores, com a classe dos professores, todos os profissionais das escolas. Mesmo assim, você acredita que é um bom momento para voltar às aulas presenciais? Eu acho esse debate, Marcelo, muito importante, fundamental. Acho que a categoria de profissionais da educação é a categoria que mais tem discutido esse tema com profundidade, né? Como retornar às aulas sem que isso seja um aprofundamento da pandemia no país, né? E como voltar às aulas no sentido de recuperar toda a aprendizagem, né, que ficou muito deficitária nesse momento para todos os estudantes, sobretudo para os estudantes mais pobres, né, do nosso país. Só que a gente está vivendo também numa situação em que o próprio governo não criou as condições para que as aulas retornassem com segurança, né? A gente viu o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, indo para a rede nacional defendendo a volta às aulas, como se o governo Bolsonaro, em algum momento do seu governo, tivesse se preocupado com a reestruturação das escolas, tivesse preocupado na compra de vacinas, estivesse preocupado com o combate à pandemia, defendendo as medidas que fossem corretas, né, que são corretas, né, como distanciamento social, enfim. Pelo contrário, a gente viu o presidente negociando propina, atrapalhando a compra de vacinas, defendendo a imunidade de rebanho, defendendo tratamento precoce que não funciona, né, toda essa pauta negacionista. Então, a gente não está numa situação hoje segura para volta às aulas, não porque os professores não querem, porque muitas vezes, ontem inclusive eu estava no Uber e estava escutando a Jovem Pan e aí falaram que os profissionais da educação, os sindicatos não querem voltar porque não querem trabalhar. Eu fiquei em choque quando eu vi aquilo, porque os profissionais da educação são os que mais se preocupam cotidianamente com a situação da educação do nosso país, porque vivenciam aquilo, sabem das dificuldades dos estudantes, atuam cotidianamente contra as desigualdades educacionais, e a gente só não consegue voltar para o retorno para as aulas presenciais hoje com segurança, com a qualidade de educação, por conta de toda a situação da pandemia no país, né? Então, muitos outros países tiveram a educação como prioridade nos planos de retorno. E nós não tivemos essa preocupação. Nós retornamos com várias outras modalidades aí da cidade, os comércios, os bares, os restaurantes, sem se preocupar com a situação das escolas, né? Então, colocar todos os profissionais dentro das escolas com os estudantes hoje, sem reestruturação das escolas, muitas escolas têm salas muito pequenas com janelas que não abrem. Quem estudou escola pública sabe que nem papel higiênico no banheiro tem, né? Eu fui estudante de escola pública, sou professora de escola pública e sei que no passado, assim como no presente, é muito difícil a situação das escolas, né? Então, não dá para simplesmente defender a educação sem defender a reestruturação para esse período da pandemia e também a valorização profissional dos professores, né? Porque são professores que durante a pandemia trabalharam muito e continuam trabalhando, né? Trabalhando remotamente, trabalhando presencialmente. Na verdade, foi um grande desafio, tendo que transformar aquilo que acontecia presencialmente dentro de uma sala de aula para uma questão remota, né? Sim, e a gente sabe que não é a mesma coisa, porque além do fato de que é a distância e isso rompe o vínculo que os professores têm com os estudantes, né? E os estudantes também com os professores e consigo mesmos, né? Dentro das escolas, né? Essas relações sociais são muito importantes. Também tem a questão da desigualdade social. Então, muitos estudantes não conseguiram acompanhar as aulas nesse último período. A gente olha para o Enem, por exemplo, e vê o quanto de abstenção que houve no Enem, né? Então, muitos professores, aliás, muitos estudantes não conseguiram acompanhar as aulas, mesmo os que estão no ensino médio, que têm mais autonomia e que não foram ao Enem, ou seja, perderam a oportunidade de entrar no ensino superior, público ou privado, né, a partir do ProUni, enfim, ou das próprias universidades públicas também a partir do Enem e tal, e não conseguiram acessar a prova por conta dessa desigualdade social, desigualdade educacional. Então, quem defende a educação precisa defender medidas de combate à pandemia, né? Então, quando a gente estava falando lá no começo do ano sobre quando a gente já tinha o horizonte da vacina aqui em São José, no país, né, como um todo, a gente dizia, olha,
se vocês defendem, né, para a prefeitura, para o governo do estado, se vocês defendem a volta às aulas presenciais, então coloquem os professores na prioridade da vacinação. E isso foi feito. Não foi feito porque foi algo aleatório, foi porque o movimento, né, os professores, os sindicatos colocaram isso como uma prioridade de reivindicação. Só que a gente também sabe que a vacinação é uma tarefa coletiva. A imunização só acontece se for coletiva. E o Brasil hoje é um dos países onde a vacinação está mais atrasada. Né? A gente tem toda uma campanha anti-vacina, então muitas pessoas que estão na idade de vacinar não se vacinaram. Então ainda não há imunização coletiva para uma volta às aulas segura. Então tem muito que avançar ainda nesse aspecto. Para finalizar, eu vou pedir para você tentar ser bem objetiva. Nós tivemos aí a presença do Boulos recentemente aqui no Vale do Paraíba, que se colocou à disposição do PSOL para concorrer ao governo do estado. Na sua opinião, quais as chances dele, você que acompanhou a vinda dele aqui na cidade, e como que o pessoal se coloca mediante isso? Certo. Rapidamente, por favor. Sim, difícil falar sobre o Boulos e essa possibilidade, né, do governo do estado. Mas, enfim, acho que as últimas eleições em São Paulo demonstraram, enfim, no país, né, mas a eleição do Boulos em São Paulo demonstrou a potência que tem não só o Boulos, né, o MTST, que é um movimento que ele é a liderança, né, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, mas mostrou a potência do PSOL também para apresentar um programa radical de transformação da realidade, né? E dizer radical não é dizer que é impossível, é dizer que é fundamental, que é radical porque vai à raiz dos problemas, que é a desigualdade social, a luta contra o desemprego, a luta, enfim, por melhores condições de vida da população mais pobre. Então, o Boulos se demonstrou, né, como um candidato potente para as eleições, um candidato viável, ficando no segundo turno, né, contra o Bruno Covas, que é um candidato do tucanato, né, com muito dinheiro, com muito aparato. E eu acho que vem com tudo também para essas próximas eleições para o governo do estado. Então eu defendo também o nome do Guilherme Boulos como o candidato do PSOL para o governo do estado, porque acho que é um candidato possível para derrubar também o tucanato no estado, tendo como programa o combate às desigualdades sociais. Já vem pontuando nas pesquisas como um candidato que pode ter uma votação muito expressiva, e eu acho que tem tudo para ser um grande candidato. Tem feito também debates em todas as regiões do estado, né? Veio aqui para o Vale do Paraíba, fez uma conversa com vocês, rápida, mas conseguiu atender aqui. E está construindo coletivamente com os movimentos sociais, com a igreja, a gente discutiu com a diocese aqui também, setores progressistas da diocese, com, enfim, sindicatos, trabalhadores, um programa para o estado, e eu acho que esse programa pode virar realidade, né? Então vamos aí construir a candidatura do Boulos também.